Mas o que me incentivou a fazer essa live sobre esse filme, né, é que o Sindicato dos Roteiristas Americanos, conhecido como WGA, fez uma lista com os 101 melhores roteiros de filmes lançados nesse século XXI, gente. E o grande vencedor foi o Corra, né, que é um longa dirigido pelo cineasta, pelo Jordan Peele, que é... O Jordan Peele é escritor, é ator também, além de roteirista e diretor, né? E com esse filme ele também levou o Oscar para casa no ano de 2018. E o nosso enfoque, de certo modo, aqui vai ser apresentar experiências sensíveis do horror, né, sobretudo nas sociedades contemporâneas, pessoal. Mas eu queria dizer a vocês que o conceito de horror é um conceito que eu tirei a partir dos estudos do Eugene Taker. Mas Eugene Taker entende que a fruição do horror enquanto gênero, ela se dá, prestem atenção, se dá no ato de pensar sobre o mundo impensável. O que é esse mundo impensável? É o mundo não humano, o mundo desconhecido, o mundo do outro, né? E essa ideia do outro na sociedade ocidental, quando ela abarca a condição do negro, ela entende o negro como uma categoria, né, criada durante o processo de colonização. Obviamente, para desumanização dos africanos, porque daí era uma justificativa para escravizá-los. Não eram humanos, né? Eram outros. Eram algo desconhecido, porque não tinham alma. Já perceberam que fazer isso é pensar o fenômeno do horror para além do medo. Vai ser pensar o horror como uma crítica ao racismo estrutural. Mas o horror, então, ele, hoje em dia, mais do que tudo, ele é um gênero que circula em diversos nichos da chamada cultura de massa, né? Circula no cinema, nas séries, nos seriados, na televisão, nos HQs. Porque no audiovisual o horror se adaptou aos novos meios de consumo, né? Bom, na última década, gente, que, enfim, faz referência ao século XXI, né, que é o momento que o filme foi canonizado, né? Mas nessa última década se intensificou a produção dos chamados found footage, obviamente de horror, que são filmes que simulam documentários, né? E são realizados por diversos suportes. Então, você simula que está acontecendo uma invasão alienígena como se fosse um documentário real. É meio isso, né? Então, diante dessa variedade de estilos e propostas, a crítica tem destacado, obviamente, obras que, além de números expressivos de bilheteria, suscitaram debates nos festivais, nas premiações, e no caso aqui é o filme Corra, né? O filme gerou polêmica, especialmente pela abordagem do racismo na sociedade norte-americana. Esse filme aborda o horror, mas é um horror que as pessoas não brancas sentem. E o filme foca em ao menos dois caminhos, gente. A partir dos conflitos dos personagens, né? O Chris, que é o personagem principal, né? Que vai conhecer os pais da namorada Rose, né? Durante um final de semana e pela sua luta, né? Para salvar a própria vida. Então, nesse cinema de horror norte-americano, o negro é construído pela ênfase na diferença, né? Marcando as pessoas negras e a sua cultura como um outro. O teórico Coleman constrói duas classificações para pensar a relação do cinema de horror e dos negros. Ele fala de filmes de horror com negros e filmes negros de horror. E esse primeiro grupo, ele se refere às produções que possuem personagens negros, obviamente, né? Mas esses personagens não problematizam questões raciais. E já diferente do segundo grupo, né? Porque esse segundo grupo se propõe a pensar os contextos em que os negros estão inseridos na sociedade estadunidense, né? E como eles são tratados por esse viés da diferença do outro. Então, mesmo não sendo um filme de horror, o filme, por exemplo, Nascimento de uma Nação, ele é um filme fundamental para a fomentação de filmes técnicos, né? Então é considerado um grande filme por isso. É considerado um grande filme mesmo. As pessoas amam esse filme, tanto gente da esquerda quanto da direita. Então, mesmo
esse apuro técnico, ele não minimiza os problemas que a trama traz, e é bom enfatizar isso, não minimaliza, e a trama traz esses problemas porque ela conta a história de duas famílias durante a Segunda Guerra Civil. E no filme, o grupo racista Ku Klux Klan aparece para julgar condenados negros. Aliás, gente, os perseguidos negros, na verdade, no filme, eles são representados por uma prática repudiável chamada blackface, em que não se dava oportunidade para atores negros nem para interpretar os próprios negros. Ou seja, eram atores brancos pintados de preto. Para você ter uma ideia do grau de bizarrice, um dos personagens é até acusado de tentativa de abuso contra uma menina branca. E porque o filme foi feito, né, numa época em que o mero olhar de um homem negro na direção de uma mulher branca remetia a uma ideia de olho do estupro, porque resultava em linchamento público. E essa desconfiança da relação entre um homem negro e uma mulher branca, ela vai ser retomada, gente, justamente pelo filme do Paley, que é o filme Corra. E essa ideia do outro, ela é retomada nessa ideia de monstro também. Por exemplo, no filme King Kong, de 1932, né? O que você tem ali? Ali você tem nativos que são mostrados, resumidamente, esses nativos são mostrados como selvagens fanáticos. Tem muito descontrole de rituais também, que aparecem principalmente em produções que representam esse ritual de voodoo haitiano. E essa prática religiosa, né, dos rituais, ela é associada pelo cinema norte-americano com a noção de zumbi. Porque o Coleman diz ali, na verdade, no livro, que há um motivo consistente para isso, que ele diz que foi o impacto do Haiti na branquitude, né, que gerou o horror. E por quê? Porque esse país caribenho, ele aboliu a escravidão no finalzinho do século XVIII, e após a Revolução Haitiana, né, começou a haver essa perseguição, porque a Revolução Haitiana, além de ser feita a primeira revolução de fato por um grupo de escravos, ela foi liderada por um praticante de voodoo. Então, portanto, o voodoo passou a ser representado no cinema como algo negativo, justamente para estigmatizar esse povo haitiano que estava desafiando o colonizador. E eu cito agora o filme A Noite dos Mortos-Vivos, um clássico. Ali, durante um ataque zumbi, um homem negro, que se eu não me engano é o Ben, eu sei que ele é interpretado pelo Donnie Jones, né? Esse homem negro toma a iniciativa de organizar a defesa de um grupo de pessoas, incluindo pessoas brancas, né? Portanto, organizar, liderar pessoas brancas, né? Só que o personagem, gente, tem um fim trágico. Como é que se dá esse fim? Ele é assassinado pelos policiais que julgam o Ben uma ameaça zumbi. Provavelmente por ser negro, né? Então, isso faz desse filme, né, A Noite dos Mortos-Vivos, um exemplo de filme negro de horror. Porque aí havia essa discussão das relações sociais também, né? Não era algo indiferente, apenas que tinha um ator negro lá, que não problematizava questões ligadas a esse âmbito, né, da negritude. Porque surgiu dali o Blaxploitation, que também se interessava, gente, por narrativas do horror e da negritude. Então, as condições econômicas, né, condições que os filmes negros eram feitos, fizeram surgir esse termo, Blaxploitation, que seria essa união entre os conceitos da palavra negro, né, que em inglês todo mundo sabe é black, né, e a exploração. Aí, essas duas palavras juntas aí. Isso é usado para definir filmes negros da década, né? Da década de 60 e 70, fossem de terror ou não. De terror ou não. Então, Blaxploitation, ele descreve uma era de lançamentos de filmes negros que habitualmente se inspiravam no grupo Black Power, né? Porque apresentavam temas como empoderamento, autossuficiência, né? E deste período, gente, destacam-se alguns filmes. Blácula, o Vampiro Negro, de 1972,
o filme Blackstein, de 1973, o filme Abe, de 1974, e o filme Monstro Sem Alma, de 76. E há vários outros, mas eu destacaria esses aí para vocês assistirem. Todavia, gente, esse processo de representatividade, ele não se tornou, digamos que, permanente ou contínuo na indústria, porque na década seguinte, ou seja, década de 80, o conservadorismo avançou em Hollywood, avançou nos filmes de horror, né? Ele trouxe os slashers, que são aqueles matadores que vão perseguindo as pessoas, né? Só que aqui, na década de 80, esses slashers brancos entraram justamente no subúrbio norte-americano. Então, os personagens negros, eles passaram por um período de invisibilidade, ou apareceram nesses filmes mais para serem vítimas desses monstros, né, para terem seus corpos sacrificados em benefício de pessoas brancas, como no filme Iluminado, né? Tem o sacrifício lá do porteiro, se eu não me engano, né? Então, o filme Corra, gente, é um filme espetacular, né? Que se insere nesse contexto de relações entre racismo e horror, né? E, sobretudo, pela problematização do medo constante que os negros sentem dentro de uma sociedade que os enxerga como um outro e ameaça, além da exploração dos corpos. Então é esse o ponto, para quem assistiu o filme já se ligou, né? Bom, entrando assim no filme, no início do filme, pensando esse comecinho dele, já na viagem ali, que é o primeiro momento tenso do filme, né? Que é quando ele atropela um veado na estrada, né? E esse animal não morre instantaneamente, né? Então ele se aproxima do animal, ele desce do carro, se aproxima, né? O rapaz se aproxima do animal, e essa cena, gente, ela já indicia um trauma de infância que o Chris teve, né? Mas que o espectador só vai entender de fato, né, mais tarde. E aí vai fazer sentido com esse início do filme, né? Indo para a imagem seguinte agora, ali já nessa viagem, né, ele chega ali depois na casa e tem essa cena que eu chamo de cena da hipnose, né? Porque é justamente na hipnose realizada pela sogra dele que nós conhecemos a dimensão do horror que habita a memória do Chris. Porque a mãe do Chris, ela morreu atropelada enquanto ele estava em casa vendo TV. E aí a sogra dele está acusando ele de não ter feito nada. E aí a dor é insuportável para ele, né? Então, nesse ponto do diálogo, o plano vai fechando lentamente, né, no rosto do Chris, né? Porque justamente vem de encontro com essa ideia de horror, porque o horror não veio do que o sujeito viu, né? Mas do que você não podia ver. E mesmo além disso, né, do que o sujeito não podia penetrar, né? O que não podia nem pensar, na verdade. Ele toma uma dor tão profunda que escapa do pensamento dele. Então o desespero do Chris, ele se amplia porque o mal que o cerca ataca justamente a perda da estabilidade dele, né? Que é a estabilidade familiar, que é o conhecido, as suas referências de mundo, né? Ou seja, o conhecido, e não o desconhecido, que é o desconhecido, perder as referências e ficar no desconhecido causa uma sensação de transtorno absoluto, né? Porque as pessoas negras saem de casa, né, que é o conhecido, ali estão seguras, com pensamento estável, né, com suas famílias e tal, e aí vão para o mundo. E aí o mundo é repleto de microagressões, né? Então, ao penetrar no lugar submerso, ordenado pela sogra, né, sogra do Chris, o Chris perde toda a estabilidade dele. Ele despenca no abismo. Para quem assistiu o filme, faz todo sentido. Ele literalmente despenca no abismo, né, que expande essa memória da infância dele. E o ritmo das imagens nesse momento é mais lento. O som está pontuando a ambiência do devaneio também para intensificar esse sentimento. Então, de certa forma, esse ambiente é onde ele vai passar a existir após ceder o corpo dele para a experiência da família Rose. Pelo menos é a intenção deles, né? Fazer isso e tirar ele do corpo dele e deixar ele no nada.
E até que o Chris é capturado, né, gente? E assim que ele é capturado, ele já é informado, né, dos procedimentos, né, que aí, como se o homem branco fosse super honesto, né, capturasse o negro, mas tivesse todo um decoro, uma gentileza, uma aura racional ali de ser humano, não de bicho, né, que explicou ali, né, para o homem negro quais procedimentos iriam ser usados, né, para retirar o cérebro dele, né. Eles queriam retirar o cérebro dele, né. E aí disseram que a primeira etapa foi a hipnose, que para estar alto a segunda etapa é a preparação mental para o transplante do cérebro, né? E a terceira etapa constitui na realização da cirurgia, né? Que a cirurgia é feita pelo sogro dele, né? Pelo sogro, né? E aí, após a mudança, eles estavam explicando que após a mudança o Chris não ia morrer, né? Mas ele ia viver como um observador, né? Observando o que o corpo dele estava fazendo, sem ter controle sobre o próprio corpo. E aí, à medida que a conversa avança, o Chris compreende que o que vai ocorrer, né? Ou melhor, ele vai compreendendo o que vai ocorrer com ele e ele vai tendo flashes de pessoas que ele encontrou e que estavam se portando de uma maneira estranha, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E aí ele percebeu que essas pessoas eram sujeitos que já haviam sido submetidos à experiência. Esse resquício de eu dele era essa lágrima de sangue pelo nariz, digamos assim, né? Podemos entender, gente, que a vida sem ser, né, ela é algo comum nas tradições de horror, né? Onde você tem nessa tradição de horror não só filme, mas, enfim, todos os gêneros que remetem ao horror, nós temos uma pergunta, que é uma pergunta até infame, que é a pergunta o que é a vida, né? E aqui no Brasil, os filmes do Zé do Caixão tem isso, né? O Zé do Caixão começa alguns dos seus filmes perguntando o que é a vida, o que é a morte, né? Então, a permanência no lugar submerso é justamente a existência de uma vida sem ser, né? E Chris vai se tornar algo semelhante ao zumbi, ao monstro de horror como o King Kong, né? Reconfigurado várias vezes, né, para abordagem de questões sociais e políticas no cinema. Então a essência do Chris ela vai, de certo modo, ficar dividida, né? Porque a essência dele, na verdade, é a essência dele que os brancos querem. O que eles estão querendo ali, né? Qual é a qualidade do Chris que eles querem? É o talento dele como fotógrafo, né? É o olhar, é os olhos. Então, ao mesmo tempo que os jovens negros são caçados como os servos, né? Seus corpos ressignificados, né? Pelo esporte, pela publicidade, né? Como sobre-humanos, eles também são fetichizados. Então, as associações históricas de negritude, né? Que tem a ver com brutalidade, a violência, a preguiça, fertilidade excessiva, tal, né? E, enfim, várias outras, né, imperturbáveis, né? É uma associação histórica que se faz do negro, né? E a perspectiva adotada pelo roteiro, ela já pelo roteiro torna-se complexa, né? Pois se trata ali de um homem negro, né? Que no caso é o Paley, porque ele escreve o roteiro, né? Narrando como os brancos fetichizam o corpo negro. Então, para resolver essa dissociação entre quem conta o que é contado, entre quem conta e o que é contado, o autor, que é o Paley, ele se utiliza da sátira para abordar esse assunto. Então, alguns críticos apontaram o filme como uma comédia, né? Muitos entenderam o filme como uma comédia porque ele usa esse teor da sátira para abordar essas questões, né? Então, para construir esse universo do Corra, o cineasta projeta a sua própria imaginação em corpos brancos, para mostrar como eles pensam o corpo negro. E o começo do filme faz 3 indicações às diferentes formas como o racismo se manifesta nas relações cotidianas do contemporâneo, né, que é o meu objeto aqui.
Na primeira cena tem um sequestro do homem negro, né, que vai caminhando numa rua, tá caminhando numa rua, num subúrbio dos Estados Unidos, né, que é uma relação direta à caça de escravizados em África durante o período colonial. E ele é atacado por um homem mascarado, né? E aí depois é colocado no porta-malas de um carro e desaparece, é morto, né? E cada integrante dessa família, gente, desses brancos malucos, né, ocupa um papel claro nessa caça, gente, né? Que se trata do esvaziamento, né, e transplante, né, para os corpos negros. O filme é maravilhoso, já vi assistir umas 15 vezes. Eu tô chegando perto, daqui a pouco eu vou te passar, Alex. E diz o Alex que também realizou um projeto de cinema de autoria negra com os alunos e alunas em 2018. O cinema negro, sem dúvida, é o cinema da educação, digamos assim, né? Da educação, é o cinema emergencial, né? É a hora e a vez do cinema negro, sem dúvida, né? Porque não se combate capitalismo psicológico de pessoas que votam em genocida, não se combate isso sem combater o racismo, né? E isso aí passa pela sala de aula, sem dúvida, e o professor tem um papel fundamental na desconstrução desses absurdos. Essa cena, gente, é a cena em que esses personagens, o Chris, né, e a Rose, né, eles estão preparando as malas para uma viagem, até que acontece uma discussão ali, que é a discussão sobre a aceitação do relacionamento pela família, né? E era algo meio que clichê, meio que eu pelo menos ao assistir essa cena eu estava meio que já prevendo, tá, quando é que eles vão entrar nessa questão, né? Dava para ver que ele não conhecia ainda os pais, né? Então, há uma preocupação do Chris sobre como vai ser recebido pela família da namorada, esse é o ponto. E historicamente, gente, nós sabemos que o negro, né, acusado de ter se relacionado com uma branca, já era simples, já era motivo para ele ser castrado, gente. Nos Estados Unidos, os casais interraciais, eles são tabu até hoje. Porque eles rompem com a lógica multicultural separatista da sociedade norte-americana. E aqui no Brasil já é um pouco diferente. Porque aqui as relações foram minimamente normalizadas, né, com uma forma de branqueamento social. E essa sequência já é ali na viagem para casa dos pais da Rosa. Né? Então, os frames mostram uma abordagem policial. E além da batida do carro no bicho, no veado, ter despertado a memória do Chris sobre o trauma que causou a morte da mãe, né? A cena também aponta para mais um ato de racismo cotidiano. O policial pergunta informações sobre o acidente para a mulher branca, né? Só que ele pede os documentos para o homem negro, que nem estava dirigindo, gente. E aí a namorada reage indignada, né? Até então nós não sabemos que ela quer matar ele, né? Achamos que tá tudo certo, então ela reage de modo indignado, né? Provoca uma tensão com o policial também, mas enfim, logo é resolvido. E a cena faz referência acredito eu, a cena faz referência ao quê? Ao elevado número de mortes, né? Ao encarceramento e violência contra os negros, né? O que tem causado cada vez mais e mais protestos, né? Muitas vezes violentíssimos, né? Pelos Estados Unidos inteiro. Portanto, gente, essas sequências, elas têm relação direta com o escravismo, com a manutenção da condição infra-humana dos negros, com o modo como esse imaginário se consolidou na forma de racismo estrutural, né? E, por fim, como esses arquétipos, infra-humanidade, sexualização, marginalidade, preguiça, né, são controlados socialmente. Então, em conjunto, os frames analisados produzem outra camada narrativa que denuncia a condição histórica do negro nos Estados Unidos, né?
mas se trata, no fundo, né, se trata de fundo, né, como algo comum em toda a diáspora africana, não só ali nos Estados Unidos, né. E uma outra relação entre caçadas e negros se estabelece com a cabeça exposta na parede no porão, né, e o conjunto de fotografias de homens negros que tem no quarto da Rose, ali na cabeceira da cama dela. Vocês lembram desse momento que aparece? Essa variedade de figuras de homens negros, né? Que, obviamente, todos os homens que ela seduziu também, né? E levou até lá. Esse contato, gente, da família com os negros, ele se refere a um tema que vai tendo cada vez mais atenção dos movimentos, né? Dos movimentos negros, né? Que é essa valorização da cultura negra sem a presença de negros, né? No contemporâneo, isso pode ser visto na chegada do rock, por exemplo. Cita uma banda de rock aí com negro. Os negros criaram o rock, mas estão fora, né? E de modo análogo, no filme, né, os corpos negros são desejados desde que a mente, ou seja, a existência que habita aquele corpo, não esteja lá. Então, no primeiro encontro com o Jeremy, gente, ele questiona a Chris, né, sobre prática de esportes como MMA. Vocês lembram disso? Ele refere, na verdade, né, que com aquele, ele chama de mapa genético, né, que o Chris tivesse treinado, né, tivesse treinado MMA e que certamente seria um monstro. Ele diz isso, você seria um monstro se tivesse treinado com esse seu mapa genético aí. E da mesma forma, gente, o caseiro, que é o Walter, ele passa os dias em atividade física, né, como cortar grama, cortar lenha, à noite ele fica correndo pelo jardim, né. Então ele foi esvaziado de si e obrigado a produzir estereótipos. Ele certamente não produzia aquele estereótipo antes de ter sido manipulado, né? O Fanon, por exemplo, gente, ele fez uma pesquisa na década de 40, que foi na tese de doutorado dele, que é o livro, que virou um livro, né, famoso, Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele diz ali, ele pegou alguns entrevistados brancos, né, e pediu para eles comentarem de modo aleatório até 40 palavras propostas, né? E aí quando o Fanon referia a palavra preto, para os brancos, essa palavra era relacionada ao biológico, olha só, ao biológico, ao sexo, ao forte, ao esportista, ao potente, ao boxeador, a nomes de esportistas de boxe que corriam também, atletas nesse sentido, que praticavam atletismo, falavam de soldados senegaleses na década de 40, de selvagem, de animal, de demônio, de pecado. Então, o culto ao corpo do Chris, ele aparece durante esse evento promovido pela família. O Chris é apresentado a muitos casais, né, que querem o Chris para o transplante, né, e cada um quer o Chris a partir de um interesse diferente. Notaram isso? No caso do Chris, né, eles queriam os olhos dele, né, porque era um fotógrafo, né, um fotógrafo que vai, no começo é pacífico e tal, submisso, mas aos poucos ele vai tendo que virar o quê? Vai tendo que virar esse monstro mesmo. É como se o feitiço voltasse contra o feiticeiro, né? Agora tá fazendo sentido, né? Porque ele vira esse monstro, esse King Kong, digamos assim, né? Para sobreviver aos ataques, né?